Na televisão aqui esses dias. Eu acordei, fui ligar a televisão e estava passando lá um conflito armado que estava tendo no complexo. Aqui, na televisão daqui. O que faz eu questionar muitas coisas, e entender muitas coisas também, né? Porque o complexo do Alemão, se você for ver o mapa da violência, isso todo ano é lançado o mapa da violência, que são quase os lugares do Brasil que são mais violentos. E não é o complexo do Alemão. Também não é a cidade do Rio de Janeiro. São algumas cidades que é na região do Nordeste. E por que ali nessa região do Nordeste? Porque ali é uma parte que é onde é a rota do tráfico de drogas para ir muita coisa, principalmente para a Europa, até Estados Unidos, enfim. Ali acaba sendo uma rota e tem muitos conflitos que acontecem ali. Então se tornou... E na região Norte também, Maranhão, enfim, também tem muito conflito nesse sentido. Mas é sempre, quando fala complexo alemão, é sempre tipo, caraca, é o lugar mais violento, tipo, como assim? E sim, teve um conflito armado lá no complexo alemão esses dias, mas eu olhei para aquilo ali e eu sabendo de todas as situações, de todas as outras cidades, falei, não é possível que não tenha tido um conflito em outra cidade, que nas cidades mais violentas não tenha tido um conflito e não passou na televisão, ninguém se importou em passar na televisão esses outros lugares. Será que aqui passa quando tem algum conflito entre sei lá, GDE, que é uma facção lá do Ceará, Guardiões do Estado. Quando tem algum... Será que passa aqui? Alguém já ouviu falar dessa GDE, por exemplo? Eu lá no Rio de Janeiro nunca tinha ouvido falar na bala, por exemplo, ou no antibala, por exemplo. Não passa lá. E aí quando eu chego aqui, eu estou aqui desde segunda-feira, fui falar muito, conversar, ouvir em periferias aqui do Rio Grande do Sul. Todo mundo, todos os lugares que eu fui, todo mundo tinha uma história de violência de grupos armados, em todos os lugares. E aí eu vou até perguntar aqui, quem é que tem algum amigo que já perdeu alguém para violência por causa do tráfico de drogas? Tá vendo? Enfim, lamentável isso. Sinto muito por vocês, também já perdi alguns, mas essa informação nunca chegou pra gente lá no Rio de Janeiro. Mas em compensação, a do Rio de Janeiro ela chega em vários lugares, né? E por que se faz isso? Por que se tem esse tipo de coisa? Primeiro porque o Rio de Janeiro ele sempre foi capital do Brasil durante muito tempo, ele tem todo o imaginário, quando se pensa em Brasil tem esse imaginário do Rio de Janeiro, então acaba sendo a vitrine para o Brasil. O que acontece ali, em termos de segurança pública, se experimenta para dizer, olha, estamos resolvendo todos os problemas. Não é à toa que lá nós temos agora uma intervenção federal. Uma intervenção federal. O que é uma intervenção federal? Significa que é o governo federal, o exército, que vai mandar na questão da segurança pública. E aí quando fala uma coisa dessa, nossa, mas então quer dizer que se eu andar no Rio de Janeiro, vou ver soldado armado, vou ver tanque de guerra? Não. Tu não vai ver nada disso. E por que você não vai ver nada disso? Porque o interesse realmente não é o compromisso com segurança pública. A gente está num momento da nossa história brasileira em que a lógica do medo, a política do medo, a política de que o Brasil está um caos, onde você vai andar, você vai ser assaltado, você vai ouvir um tiroteio e isso precisa acabar, essa lógica ela está gerando muito voto, ela está gerando muita onda de ódio. Ontem eu vi de uma amiga minha, ela falando que o brasileiro estava vivendo uma série de medos e alguns candidatos eles conseguiram reverter esse medo em ódio e a gente está fazendo nossos votos por causa, muito motivado pelo ódio. Ou é o ódio ou é o medo. Ninguém está votando pelo aquilo que acredita. E aí o Rio de Janeiro é uma expressão disso, né? Ter o exército ser colocado ali, né, significa isso. E qual é a justificativa disso? Conseguiram convencer a opinião pública de que meninos de 16 anos são o maior perigo da sociedade. Esse é o maior perigo do Rio de Janeiro hoje em dia. São meninos de 16 anos, 15, 16 anos. E por que eles são o maior perigo da sociedade? Porque eles estão vendendo uma outra coisa que é o maior perigo da sociedade, que são as drogas. Não tem nada mais perigoso do que isso, é isso que falam pra gente. E aí por isso que nós do Movimentos decidimos entrar nessa discussão sobre o debate da guerra às drogas. Novamente, guerra às drogas não é exatamente o debate das drogas. É claro, a gente acaba fazendo isso também, né? Mas em cima disso nós estudamos bastante, conversamos com muita gente e construímos essa cartilha aqui, que é a cartilha do Movimentos. Eu não sei se tem o suficiente para todo mundo aqui, eu vou passar, tá? Se não der o suficiente, peço para... mas eu peço
principalmente para dar prioridade para a cartilha para quem é jovem. Acho que se puder priorizar, porque eu tenho pouca realmente, e o foco foi principalmente esse. Mas qualquer coisa depois eu pego o interesse para mandar mais, tá? Nesses dias aqui eu trouxe um monte, trouxe uma caixa, achei que ia ser o suficiente, não foi, felizmente não foi, o pessoal pegou bastante. E aí, convenceram a gente que essas substâncias elas são as coisas, a pior coisa que pode acontecer na nossa sociedade, sabe? Uma plantinha é a pior coisa que pode acontecer na nossa sociedade, é o maior perigo, é aquela plantinha. Pode ser a planta de coca, né, que é a planta que dá cocaína, ou a planta que dá maconha, isso aí é o maior perigo, né? É uma coisa que vem da natureza. E aí, nós elaboramos essa cartilha, e eu peço para quem já tiver com a cartilha na mão, dar uma olhada na página 9. Na página 9 tem um gráfico aí, que eu sempre uso. E eu gostaria que vocês me dissessem aí, olha, nesse gráfico, quem não está aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Quem ainda não pegou a cartilha. É um gráfico que está escrito assim, ó, causas de morte em decorrência do uso de drogas. Aí eu vou pedir para vocês aí. Quais são as drogas que mais matam aí? 96% das drogas que mais matam aí. Dê uma lida aí. Respondam vocês mesmos. As legais. As drogas legais. E 4% de morte por drogas ilegais. Ou seja, drogas ilegais, eu estou falando aqui, cigarro, álcool e, claro, até remédios também. Entram nesse... Tem gente que pode morrer por causa de aspirina também. Mas drogas ilegais, que tem maconha, cocaína, crack, sabe? Tem toda essa gama de drogas ilegais. Morreram 4% só disso. Isso significa, gente, que, sei lá, 4% para... Tem muitos jogos... É como se fosse... 4% dessa cartilha aqui é como se fosse esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho. E todo o resto aqui foi drogas legais que mataram. E aí eu pergunto, nossa, convenceram de que essas drogas ilegais elas são o maior perigo e aquele moleque de 16 anos é o maior perigo da sociedade. No entanto, aqui o álcool e o tabaco é o que mais está matando. E eu nunca vi, em toda a história da minha vida, o dono da Heineken pegando um fuzil para ir matar o dono da Brahma, da Antártica. Nunca vi Brahma e Ambev lutando com um fuzil um contra o outro. Vou invadir o seu território porque eu vou vender a minha cerveja aí, sabe? O dono da Marlboro invadiu um território, sei lá, do Carlton, porque quer dominar aquela área lá que só é vendida, monopólio do Carlton. Nunca vi isso acontecer. Um pegar em arma para ir em outro. As coisas são feitas através de negociações, fusão de empresa, tal. Essa outra coisa, a luta do capitalismo também, né? Mas, bom, pelo menos essa letalidade não acontece, não dessa forma. E aí lá no Complexo do Alemão, eu falei que teve um conflito lá ontem. Esse conflito, ele matou 3 pessoas, 3 jovens, da idade de vocês. Ontem, mentira, não foi ontem, foi anteontem. Anteontem morreram 3 jovens no Complexo do Alemão por causa da guerra às drogas. Anteontem não morreu nenhum jovem em decorrência do uso abusivo de cocaína. Nenhum jovem morreu com overdose de cocaína. Nenhum jovem morreu ontem no Complexo Alemão por causa do uso abusivo de crack. Nenhumzinho. Nenhum deles morreu por causa do uso abusivo de, sei lá, é até ridículo falar isso, mas maconha. Sabe? Nenhum deles. A erva do diabo, como é apelidado para alguns. Nenhum morreu em decorrência disso. Esse mês inteiro, nenhum jovem no Complexo Alemão morreu em decorrência do uso de drogas ilegais. Esses 2 meses também não. Teve um óbito, sim, por causa do uso do loló. É verdade, não vou negar. Mas tivemos um óbito por causa do uso do loló. Que poderia não ter acontecido se tivesse ali um trabalho de redução de danos. E aí eu vou falar um pouco sobre o que é a redução de danos para vocês. No entanto, só em uma semana foram 3 jovens. Na semana que a Marielle foi assassinada, no Complexo Alemão, 3 pessoas morreram. Um senhor de idade, uma senhora e um bebê de 2 anos. 2 anos de idade. Ele estava num carrinho de bebê, a mãe dele pegou, foi comprar um algodão doce. Ela deu o algodão doce na mão dele, na hora que ela virou para pegar o troco, o menino estava morto. Esse menino não morreu por causa porque ele estava usando drogas. Esse senhor e essa senhora também não. Nem morreram porque estavam trocando um tiro com a polícia. Eles morreram por causa de uma política equivocada, como decorrência de como a gente enxerga as nossas relações com as drogas. E aí, é claro, aqui tem um monte de jovem. Se eu vou deixar assim, um recado hoje, estou falando sobre tudo isso, né? Mas eu vou deixar um recado assim, prioritário, que é não tem que experimentar.
também, né? Não quer dizer que as drogas sejam boas, não quer dizer que elas façam bem. Tipo, pô, se é a guerra que mata mais, essas paradas matam menos, então eu vou experimentar essa parada. Não é bem por aí. Tem um cara que se chama Siddhartha. Ele é um neurocientista, ele é de Brasília, é um dos maiores neurocientistas do Brasil, uma autoridade no assunto de drogas. E ele falou uma parada que eu acho, ele fala uma parada que eu acho que é muito interessante se refletir. Ele fala: qual é a droga boa e qual é a droga ruim, né? Já que existem drogas que são legalizadas, existem drogas que não são legalizadas. Quando eu cheguei aqui, ele me ofereceu, o Rogério, chegou assim: depois a gente vai sair daqui e vai tomar um café, né? Pô, tu toma café? Tu toma café expresso? Eu tipo, não tomo, né? Mas é um estimulante. O café é um baita estimulante, né? Então, muitas pessoas são viciadas em café. Eu tenho certeza que algumas pessoas estão aqui aí, alguns sorrisos, né? Mas eu posso estender isso para uma outra coisa. Tenho certeza que algumas pessoas aqui, se esquecesse o celular em casa, ia ficar tipo, caraca, terror. E aí, como é que eu vou ficar agora sem Tinder? Como é que eu vou ficar sem WhatsApp? Como é que eu vou responder para crush? A pessoa vai ficar, sabe, a gente tem essas relações de dependência, né? E aí o Siddhartha, ele fala: qual é a droga que é boa e qual é a droga que é ruim? E ele te responde: não existe droga boa, não existe droga ruim. O que existe são relacionamentos que a gente tem com essas substâncias. Relacionamentos bons e relacionamentos ruins. Uma pessoa, ela pode consumir álcool e ter muitos problemas com álcool, e ser um uso problemático, mas a pessoa também pode ter um uso saudável com álcool. Será que isso não pode acontecer com as outras drogas? E aí, uma das decorrências da proibição dessas drogas, uma delas é a falta do controle de qualidade. Então, uma pessoa ela vai comprar uma parada no Rio de Janeiro, sei lá, cocaína. Aquela cocaína ali, 1 quilo de cocaína custa muito dinheiro, gente. Sei lá, 20 mil por aí, sabe? 1 quilo. Muita grana. Isso porque eu estou chutando por baixo, tá pura. E aí, pô, se 1 quilo custa isso, se fosse 2 quilos, pô, é o dobro do dinheiro que eu vou ter, né? E como é que o cara vai multiplicar aquilo ali? Ele vai misturar com um monte de coisa. Aquele produto ali, vai misturar com um monte de bagulho e tal, e você vai cheirar aquele negócio, vai ter um barato também. Só que, cara, será que misturar esses negócios, que substâncias são essas que o cara tá misturando ali, sabe? E aí, quando você vai estudar isso, e aí o Siddhartha é uma pessoa que fala muito disso, tem outro cara também que é o Dartinho Xavier, também neurocientista também dessa área, fala: cara, essas substâncias que misturam ali fazem muito mais mal do que a própria substância em si. E a decorrência disso, o resultado disso é pessoas que não podem comprar a cocaína, que é uma coisa muito cara, é um estimulante caro, a pessoa está em busca da cocaína, ela está em busca de um barato, sabe, para ficar mais ligado, né? Mas ela não tem dinheiro para aquela parada, o que ela faz? Ela compra algo de qualidade inferior, uma cocaína, por exemplo, misturada. Mas às vezes tem uma galera que nem isso consegue. Então o que ela compra? Ela compra um subproduto da cocaína, que é um produto, que é um material que daquele processo de fazer a pasta base, sobra lá o lixo da cocaína, né? E o nome daquilo ali é o crack. Crack nada mais é do que o lixo da cocaína. Aquilo ali todas as substâncias mais impuras que você possa imaginar estão ali. E tem pessoas que nem isso conseguem comprar. E elas compram crack misturado com todas as outras substâncias. E aí tem o oxi, eu descobri que eu chamava de gelinho em alguns lugares aqui, né, o gelinho. E aquilo ali faz um absurdo mal para a saúde, sabe? E aí você tem essa escala, sabe? Você tem oxi, crack, cocaína misturada e a cocaína pura. Vocês acham que rico não usa droga? Esses artistas da Globo, esses empresários aí que eles não usam drogas, essa galera usa só dessa pura aqui, essa aqui não faz mal, estão lá produzindo pra caramba, estão de boa. É claro, tem alguns deles que vão ter dependência. Temos aí Fábio Assunção, por exemplo. Fábio Assunção, um caso clássico de pessoa que tem uso com drogas. Vários artistas aí aquela Amy Winehouse, por exemplo, tem. Isso pode acontecer. Quem? Super. Exatamente, tem essas pessoas. Então, quer dizer, é importante citar isso para não pensar assim: então quer dizer que se eu consumir a parada mais pura eu vou ficar de boa. Não sei. Como o Siddhartha disse, não existe uma quantidade que possa ser boa ou ruim. Não dá para medir esse negócio. Tanto é que vem
a lei seca, né? Porque antigamente o que acontecia? Você tinha uma quantidade de álcool que você podia consumir e dirigir. Agora o pessoal chegou e falou, olha, não existe uma quantidade segura entre álcool e direção, então proibiram a parada toda. Na dúvida, não dá pra padronizar isso para todo mundo. Tem pessoas que vão aguentar um pouco mais, tem pessoas que não vão aguentar nada, né? Então é melhor padronizar tudo. Então, é a mesma coisa, só que os ricos, eles têm grana para comprar essa pura que vai fazer menos mal ao organismo deles e o pobre ele não tem. Então, ele vai sempre comprar aquela mais porcaria, aquilo que vai fazer muito mais mal à sua saúde e tudo mais. E além disso, ele não só isso, nessa guerra às drogas, isso aí eu vou citar um amigo meu, o Raul Santiago, ele sempre fala isso. Nessa guerra às drogas, os ricos, eles ficam com as drogas. Quem fica com a guerra somos nós. Somos nós aqui. Eu perguntei aqui quantas pessoas já perderam amigos, várias levantaram. Enfim, em todos os outros lugares que eu fui, também várias pessoas disseram essa mesma coisa pra mim. E curiosamente, lá no Rio de Janeiro, toda vez que alguém daqui do Sul vai pra lá, e eu tenho a curiosidade sempre de saber como é que é a periferia de todos os lugares. Eu gosto de conhecer os lugares. Eu vou nos lugares assim, não, eu quero saber como é que é a favela aqui, quero ir na favela daqui e saber como é que é as quebradas. E aí o pessoal, eu pergunto, e aí, como é que é a favela de lá e tal, como é que funciona as coisas lá? Não acontece essas coisas que tem no Rio de Janeiro, não. O pessoal, tipo, como assim, não tem? Não tem, esse negócio de genocídio do povo negro, não existe lá não, tipo, não, tem coisa errada, tem coisa estranha, em todos os lugares que eu fui, sempre o pessoal fala, não, tem sim, já perdi amigo, já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso aqui. Então, quer dizer, você percebe que existe um padrão aí, existe uma coisa aí, existe toda uma lógica que vai se legitimando. E aí, gente, eu vou falar mais especificamente da situação do Rio de Janeiro, né? Fiquem à vontade para me interromper também para perguntar qualquer coisa, tá? Tranquilo. Aqui, roda de conversa, não é só também para eu falar. Então, se tiver uma curiosidade, mas pô, no Rio de Janeiro acontece isso, é verdade que rolou tal parada, fica à vontade também, sobre todas essas coisas que eu estou falando. A gente está no momento da pós-verdade, né? Que é aquela coisa assim, o mundo está abarrotado de fake news, de notícia falsa. E é por isso que nós criamos isso daqui, e aqui atrás tem todas as referências que nós usamos. Isso aqui não é maluquice que a gente tirou da nossa cabeça, tem as referências aqui. Toda informação que vocês tiverem acesso, procura. Quem foi que disse esse negócio? Tá? Que a gente está nessa era, qualquer um diz qualquer coisa e a gente leva aquilo ali como uma verdade. Podem dar um Google em todas as coisas que eu estou falando aqui. Tá? Quem tiver com o celular aí, inclusive agora, e quiser dar um Google e saber se eu estou falando a verdade, fica à vontade, não vou me sentir ofendido, pelo contrário. Vamos falar sobre a situação do Rio de Janeiro. Por que existe essa guerra às drogas? Né? Por que proíbe essas coisas serem vendidas? Essas coisas que fazem muito menos mal, novamente, álcool e cigarro. Né? Álcool e cigarro mas são vendidos aí tranquilamente. Né? Mas é claro, são vendidos com algumas leis. Criança não pode comprar, nem comprar álcool, quanto mais beber. Mas por lei não pode comprar. E também por lei também não pode beber. Por lei também eu não posso acender um cigarro aqui, num ambiente fechado. Mas se você vê um filme da década de 70 ou 80, você vai ver lá o pessoal dentro de avião, sabe? Fumando, sabe? Áreas fumantes, áreas não fumantes, uma coisa que praticamente não existe hoje. Então, quer dizer, as leis elas evoluem, a gente vai tendo novas relações, descobrindo novas coisas com relação a essas substâncias, e as leis vão se modificando em torno daquilo ali. Mas no Brasil a gente tem essa lógica de proibição. E aí no Rio de Janeiro, o que acontece? Talvez alguns de vocês tenham visto, em 2010, tem muita gente nova que talvez não se lembre, mas quem é mais velho, enfim, ou então quem quiser jogar no Google, joga no Google, 2010, Complexo do Alemão, invasão. Vocês vão ver a ocupação do Complexo do Alemão pelas tropas militares, exército, marinha também, tinham fuzileiros navais lá, polícia civil e polícia militar. A polícia ela entrou pela Penha. Alguém que conhece a Penha? Já ouviu falar na Penha? Não? Engraçado. Nos outros lugares que eu fui e eu perguntava sobre a Penha, a maioria do pessoal jovem conhecia a Penha. Conhecia a Penha porque lá é onde tem o baile da gaiola. E o baile da gaiola é o maior baile do Brasil. E eu fico muito feliz toda vez que eu escuto isso, porque quando eu pergunto sobre o Complexo do Alemão, eles falam, não sei o que, violência e tal. E quando eu falo da Penha, que é onde eu nasci, na verdade, que é colado ali, as pessoas lembram do baile da gaiola, uma festa feita pela periferia, uma grande festa feita pela favela, uma referência que está marcando ali aquele lugar. Né? Então é uma outra briga que a gente faz também. Mas a ocupação ela vem pela Penha
E aí gera aquela cena, que é essa que eu falei pra vocês, se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar, que são os varejistas. E por que eu tô falando varejista? Eu não tô falando traficante. Eu nunca conheci nenhum traficante na minha vida, tenho certeza que ninguém aqui nunca conheceu. Espero eu que nunca tenha conhecido. Porque o traficante é o cara que traz as grandes quantidades. Eu nunca vi esse cara que trouxe aquela grande quantidade de drogas. Quem eu conheço são os moleques lá que estão vendendo os pacotezinhos, estão vendendo varejo. Eu nunca conheci a pessoa que vende a arma para aquele moleque que lá está segurando. Eu conheço o moleque que está segurando a arma. Quem está vendendo a arma, esse sim é o traficante. Aquele moleque lá, ele é o varejista. Tenho certeza que aqui está cheio de varejistas. E os traficantes, eles estão morando nas áreas mais nobres daqui de Porto Alegre. São lá onde moram, inclusive transportando essas coisas com um helicóptero, com um avião. Eu garanto para vocês que no Complexo Alemão não tem uma pessoa que seja dona de jatinho. Duvido que encontrasse uma pessoa no Complexo Alemão que seja dona de jatinho, que é como são transportadas essas drogas e as armas. Drogas e armas que, aliás, se vocês jogarem no Google também, tráfico de armas, Brasil, assim, joga assim as palavras-chave, preso com grande quantidade de armas. Sabe quem vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar ali um cabo do exército, um sargento do exército. E aí, o exército, né, dentro desse grande esquema aí, é justamente quem? É justamente as pessoas que falam assim, o exército é quem vai solucionar o problema do Rio de Janeiro. Né? Aí pegam e colocam esses mesmos caras que estão diretamente envolvidos nesse tráfico de armas ali para gerenciar o bagulho. Eu vi um meme no outro dia que fez uma reflexão maravilhosa. A pessoa falou assim, se os traficantes do Rio de Janeiro estão usando armas de uso exclusivo do exército, adivinha quem é que vende e leva as armas para eles? A arma não é de uso exclusivo do exército? Como é que ela sai de lá? Não é, eu tenho certeza que não é ninguém que Complexo Alemão que entra lá e perdeu o Playboy e vai me dar. Não é assim que acontece. Não é dessa forma. E aí em 2010 aconteceu essa parada e dominaram a Penha, dominaram o Complexo Alemão, aí aquela coisa toda, não, agora vai ter paz aqui, agora não vai ter tiroteio, agora vai ser maneiro, tal e pá. Nesse dia, nesse mesmo dia, não foi um dia depois que isso aconteceu. Não foi 2 dias depois, foi no mesmo dia. Sabe quem entrou junto com as tropas? As empresas de telefonia, de internet e de TV a cabo. No mesmo dia. Depois, algum tempo depois, aconteceu foi o processo de colocação da UPP. O UPP é a Unidade de Polícia Pacificadora. É uma polícia que fica 24 horas dentro do território. Colocaram no Jacaré. No mesmo dia, empresas de TV a cabo, internet, telefonia. No mesmo dia. Depois disso foi na Rocinha. Eu não me lembro exatamente a ordem cronológica não, tá? Talvez esteja mudando um pouco. Na Rocinha, no mesmo dia, entraram junto empresas de TV a cabo, internet e telefonia. Só que não eram as mesmas empresas. Eram empresas diferentes. Lá, por exemplo, foi a Vivo. E aí você andava lá no Complexo Alemão, ou na Penha, assim, Vila Luzia e tal. E aí você via lá aquele pôster grandão, e às vezes era até um amigo teu lá da comunidade que eles colocavam, e era maneiro, né? Pô, tu via um amigo seu assim no outdoor, eles estavam falando uma parada numa campanha da Vivo, achava maneiro. As mototaxistas com um colete da Vivo, escrito assim, Vivo aqui, Vivo atrás, as combis também, e você não conseguia o serviço de nenhuma outra internet. Mas aí você ia no Vidigal, por exemplo, era só a TIM que estava lá. Era apenas a TIM. Você ia em outra favela, era só a Claro que estava lá. Ou seja, eles dividiram as favelas cariocas entre eles. Assim como são divididas assim, em facções, as empresas de telefonia, internet, TV a cabo, dividiram aquilo ali entre eles. E aí você percebe que projeto de segurança pública não tinha nenhum. Você tinha ali um grande projeto empresarial. É isso que são esses projetos de segurança pública, eles não estão aí sequer para combater as drogas, porque quem leva as drogas são eles mesmos que levam as drogas. Se você for pesquisar e aí, novamente, jogar no Google, por exemplo, qual é a favela? É uma favela em Vicente Carvalho. Mas aí, Guerra de Facção, Vicente Carvalho, Caveirão. Vocês vão encontrar ali um esquema em que a polícia, ela tá tem um áudio, isso foi surpreendentemente foi a Globo que fez essa matéria. Um áudio de dentro do Caveirão, os policiais conversando com os caras da outra facção, falando como que ele foi lá ajudar aquela facção, que era o TCP. Lá as facções são Comando Vermelho, TCP e ADA. ADA é Amigo dos Amigos, que era a facção da Rocinha, por exemplo, do Ney da Rocinha e tal,
Vocês devem ter acompanhado isso também, Rogério 57, esses nomes aí. Né? Então, e a polícia foi lá e entrou aí, depois descobriram, a matéria fez citou ali uma coisa que eles descobriram, uma coisa que nós, favela, já conhecemos isso há muito tempo, essa prática, que era o aluguel de caveirão. 500 mil reais você aluga um caveirão. Por 500 mil reais você aluga um caveirão, você vai lá e invade a nossa facção e com um caveirão, sabe? Aquele blindado, sabe? É isso que está sendo colocado. Na verdade, a polícia está tendo uma grande oportunidade ali de fazer negócio. E aí, o que você tem no Rio de Janeiro hoje? A expansão de uma outra grande facção que eu não citei aqui agora, são das milícias. São policiais que dominam um certo território. A princípio eles não vendiam drogas, eles estão vendendo drogas agora, né? Mas a princípio eles não vendiam, mas como é que a milícia ela atua ali? Se eu sou um varejista, estou aqui vendendo minhas paradas, vai chegar só para comprar a parada aqui quem quer usar aquela substância, quem quer usar o crack, quem quer usar a maconha, enfim. A tiazinha lá, a senhora de idade, se não quiser, tranquilo, mas se quiser também vou vender, também, porque não significa que os caras sejam anjos, né? Mas a milícia, ela vai cobrar 50 reais daquela senhorinha. E de você também, se você usa ou se você não usa. Ela vai cobrar aquela grana ali de todo mundo. Porque o que a milícia... O que a milícia usa... Enfim, o que a milícia, ela vende... Ela não vende drogas. A milícia vende segurança. Conseguiram convencer a gente de que esses jovens de 16, 17 anos são o maior perigo da sociedade. De que esses jovens vendendo drogas são o maior perigo da sociedade. Chegaram grupos armados que moravam em determinados lugares e falaram: olha, aqui não vai ter esse tipo de coisa. Me paga um dinheiro que eu garanto sua segurança. E aí, deixa você te pagar um dia para ver o que acontece. Esquemas de máfia mesmo. Sabe? Pode acontecer da sua casa tomar um rajadão lá e tipo, porque, sabe, a bala acerta só quem não pagar a parada. E aí as milícias se expandiram a tal ponto que elas já estão na zona sul do Rio de Janeiro, nas áreas mais nobres. Mas não estão fazendo a mesma coisa, elas fecham a rua, sabe? São os seguranças de rua. Se você andar no Rio de Janeiro, você vai ver o pessoal escrito sem apoio, segurança, sentado lá. Os caras tudo miliciano. Tá sendo pago lá pela elite carioca, porque eles estão com medo dos pretinhos que andam por ali, que vão curtir uma praia, sabe? Estão com medo dessa galera, sabe? Em troca desse medo, eles estão pagando esse cara. E aí vem falar que eu, que moro no complexo alemão, defendo bandido. Que eu dou dinheiro para bandido. Quem está financiando hoje a maior facção armada do Rio de Janeiro é a elite carioca, que está com medo da gente, está com medo da favela, está com medo dessas substâncias. E é por isso que a gente elaborou essa cartilha aqui. Essa cartilha, ela fala um pouco sobre essas substâncias, fala sobre as mortes em decorrência de violência, né? Está aqui na página 13 também, morte em decorrência de violência. Está falando quem é punido, quem é que não é punido. Nessa guerra às drogas, dificilmente um rico ele é preso. E quando é preso, geralmente aparece no jornal como jovem envolvido, jovem que vendia drogas é preso, sabe? Nunca é o traficante. O traficante é sempre favelado, é sempre preto, é sempre cara, sabe, da favela. Mas ali é jovem que vendia droga e sempre tem esse discurso. Ele nunca é criminalizado da mesma forma que nós somos. E a gente entrou nesse debate. E a gente entrou nesse debate principalmente porque a gente estava vendo que o debate sobre guerra às drogas no Rio de Janeiro, e muito provavelmente em todo o resto do Brasil, estava sendo feito de uma maneira que não nos contemplava. Era uma galera que estava querendo a descriminalização ou legalização, ou seja lá o termo que a gente possa discutir, porque queria o quê? Queria comprar um baseado lá na boca, queria fumar na festa da faculdade, não queria ser escutar mais culacho da polícia. Que ok, é um desejo válido, nada contra. Só que não é por esse motivo que a gente está querendo legalização ou descriminalização. A gente não quer morrer de tiro. É isso. Isso muda totalmente a forma como você vai fazer esse discurso. Vejam bem, aqui nessa conversa que eu estou falando com vocês, eu falei muito pouco, apesar de ter falado sim, sobre os efeitos dessas drogas no organismo. E eu vou reforçar mais uma vez aqui, já que tem jovens, se tiver que experimentar, não experimente. Se puder evitar, evite. Faz mal, tá? Agora eu quero. Não é que faça mal, mas pode fazer mal. Como eu disse aqui, a gente não sabe o limite do nosso corpo.
mas a guerra às drogas está fazendo muito mais mal. Sabe? Uma pessoa que cheira um pó vai ter um efeito muito menos danoso para o organismo dela do que essa mesma pessoa tomar um tiro. Então, ou sei lá, a pessoa que fuma crack ou a pessoa que fuma maconha, ela vai estar causando um prejuízo muito menor para o organismo dela do que ela tomar um tiro. Ou nem precisa tomar um tiro. O que já teve dentro de um tiroteio? Já teve? Não sei se aqui acontece isso, né? Então, estou ouvindo aqui nas conversas do WhatsApp que estava tendo uma operação ontem, o pessoal sempre manda áudio de tiro, né? E aí eu ouvi um tiro já assusta. A gente está aqui tranquilamente, se a gente tivesse ouvido um tiro aqui nesse momento, a gente iria ficar assustado, né? Algumas pessoas iriam, tipo, nossa, tem criança aqui, como é que eu vou fazer e tal, ligar para a responsável, não ligar, e fazer esse negócio. Um tiro só. Se fosse uma rajada, aí ia ser pânico mesmo, o pessoal ia estar abaixado e tal, porque, enfim, é natural isso, né? Mas se fosse uma rajada daqui, respondendo uma rajada daqui, explosão de bomba, granada, porque tem isso lá, aí, cara, e aí tu imagina que isso acontecer não apenas um dia, sabe? Se acontecesse um dia já seria super traumático. Imagina isso acontecendo vários e vários dias. Você tem que planejar a sua ida para o trabalho, o seu retorno para casa em torno disso. Você tem que planejar a sua ida na escola, o seu retorno da escola em torno disso. Algumas vezes eu já planejei se eu ia comprar pão ou se eu não ia comprar pão em torno disso. Imagina uma vida inteira disso, de todos esses estresses. Eu tenho certeza, isso sem a pessoa tomar um tiro, eu tenho certeza que isso causa muito mais dano para a saúde do que a pessoa consumir aquela substância. Talvez ela só consuma aquela substância justamente para fugir dessa realidade. O Dartil Xavier, esse cara que eu falei, eu citei dois aqui, Siddhartha e o Dartil Xavier, eu acho que é do sul. Eu acho, posso estar falando besteira, tá? Dartil Xavier. Ele falou uma parada uma vez, como que ele começou a estudar essa lógica da guerra às drogas, dentro dessa questão da redução de danos, ou talvez ele seja de São Paulo, não sei. E aí ele estava indo na rua lá, conversando com usuários, e ele conheceu uma menina, que ele fala que, como a conversa com aquela menina ali mudou totalmente a perspectiva dele. Né? Era uma menina que usava drogas, ela morava na rua, e ele querendo ver ali como é que ele fazia para tirar ela do mundo das drogas. E a menina falou para ele assim, ó tio, eu nem gosto de droga não gosto de droga. Mas eu uso ela porque eu moro na rua, eu preciso comer. E o único jeito que eu tenho de conseguir comida é me prostituindo. E eu só consigo me deitar com um homem mais velho do que eu se eu estiver drogado. Olha só, o problema dela, o último problema que aquela menina tinha era o uso de drogas. Era a última coisa. Era a única coisa que conseguia fazer com que ela fizesse uma coisa que ela sentia nojo, que ela não gostava, ela estando entorpecida com aquilo ali. Era a única coisa. E aí ela conseguia comer. Ela tinha tantos outros problemas ali, a droga era o menor dela. Assim como quem vive naquela realidade ali, de vale de tiroteio e tudo mais, o menor problema ali é a pessoa chegar e fumar a sua maconha. É claro, se for usar, a gente tem toda uma discussão sobre redução de danos, sobre